Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Vamos pensar por um segundo, quando um coração para de bater e a respiração cessa, o que acontece no milissegundo imediatamente seguinte? É a grande questão, né? Aquela que não quer calar. Exato. A grande maioria das pessoas, se questionada, provavelmente resumiria a resposta a um simples tipo céu ou inferno. Com certeza, é o senso comum. Mas a história nos mostra que a humanidade já debateu, sangrou e construiu doutrinas inteiras sobre salas de espera cósmicas, fogos de purificação, sonos que duram milênios e até a ideia de que a consciência simplesmente evapora. Nossa, sim. É um terreno minado e fascinante ao mesmo tempo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje, o nosso material de base é monumental. Vamos mergulhar nas páginas do clássico livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof, para tentar desvendar esse hiato invisível. Olha, é um privilégio iniciar mais essa exploração. O que temos em mãos hoje toca numa ferida muito, muito íntima. Aham. O chamado estado intermediário não é só um quebra-cabeça acadêmico, sabe? É a tentativa humana de responder para onde foram aqueles que amamos. Sim, o que eles estão sentindo agora, né? Exatamente. O que eles estão experimentando neste exato momento enquanto aguardam a ressurreição final e o juízo definitivo. Certo. Vamos desempacotar isso. Para que cada pessoa que nos ouve consiga acompanhar as inúmeras controvérsias que cercam o assunto, a gente precisa primeiro estabelecer qual é o norte do livro que estamos analisando. Faz sentido. Qual é a visão principal de Berkhof? Porque pelo que eu li nas fontes, ele não dá muita margem para interpretações poéticas ou, escalas no meio do caminho, né? Nenhuma margem. Ele é bem categórico. Berkhof constrói a argumentação dele com os pés fincados na tradição reformada clássica. Ele usa documentos históricos, tipo o Catecismo de Heidelberg e a Confissão de Westminster. Então, para ele, o estado intermediário não tem absolutamente nada de intermediário. Como assim? No sentido de ser um lugar provisório, sabe? De transição ou de mudança de status. A regra dele é a imediatez. Ah, entendi. Bateu, valeu. Exato. Para os crentes, a morte física assinala a entrada instantânea na glória, na presença absoluta de Cristo. Sem paradas. Nenhuma. E para os ímpios, a transição é igualmente abrupta. Uma descida imediata a um estado de punição no inferno. O destino está selado no momento do último suspiro. Basicamente um voo direto, então. O avião decola e pousa no destino final. Perfeita analogia, é isso aí. Mas olha, o que me chamou muita atenção nas fontes é que a história da igreja cristã nem sempre lidou com essa rota direta de forma tão simples assim. Não, longe disso. Houve uma complexificação imensa ao longo dos séculos. Como é que o conceito de uma sala de espera começou a ganhar força? Tudo começou com um problema de calendário, por assim dizer. Problema de calendário? Na igreja primitiva, as primeiras gerações de cristãos viviam sob uma expectativa fervorosa de que Jesus retornaria como juiz a qualquer momento. Ah, claro. O fim dos tempos era para amanhã. Isso. Era iminente. Poderia ser na próxima terça-feira. Então, aquele curtíssimo intervalo entre a morte de um fiel e a volta de Cristo não exigia muita engenharia teológica, sabe? Faz sentido. Mas aí as décadas viraram séculos. E as pessoas continuavam morrendo. Exatamente. O fim dos tempos não chegava e as gerações iam passando. Nossa, isso deve ter gerado uma crise pastoral gigantesca. Imagina tentar explicar para as famílias o que estava acontecendo com os avós, bisavós que já tinham partido há gerações. Sem dúvida. Foi uma pressão enorme. E foi então que os chamados pais da igreja, figuras como Justino Mártir e Tertuliano, precisaram conciliar uma tensão teológica bem complicada. Qual tensão? Como manter a importância do grande juízo final no fim dos tempos, se a pessoa já recebe a sentença final no instante em que morre? Ah, boa pergunta. Se já está resolvido, para que o juízo? Exato. Para resolver isso, eles começaram a postular um estado intermediário, que era frequentemente associado à palavra Hades. Hades, sim. Seria um ambiente onde as almas aguardariam, experimentando meio que uma versão reduzida da retribuição final. Tipo um trailer do filme. Isso. Uma recompensa parcial para os justos e uma punição parcial para os ímpios.
até chegar ao julgamento definitivo. Certo. E aí, se a gente der um salto para a Idade Média, o livro mostra que essa ideia provisória, que começou só como uma forma de lidar com a demora do fim dos tempos, virou um verdadeiro labirinto doutrinário na teologia católica romana. Um labirinto minuciosamente mapeado, diga-se de passagem. Totalmente. A Igreja Católica Romana desenvolveu estruturas formidáveis a partir dessa semente. A mais conhecida de todas, claro, é o purgatório. O famoso purgatório. A lógica era que apenas os santos perfeitos, ou os mártires, estariam aptos a ver a face de Deus imediatamente. O fiel comum, sabe? A pessoa normal do dia a dia. É, aquele que morria em estado de graça, mas ainda carregava o que eles chamavam de pecados veniais, precisaria de um fogo purificador. Uma limpeza? Exato. Um processo de limpeza moral através do sofrimento antes de poder acessar o paraíso. E o mapa do submundo medieval não parava no purgatório, né? As fontes detalham a criação dos limbos. A palavra latina limbus, se eu não me engano, significa borda, margem. Perfeito, é isso mesmo. Era literalmente a periferia do inferno, então. A periferia exata. A teologia medieval basicamente loteou essa borda. Havia o limbus patrum, né, o limbo dos pais. Que era para quem? Era o local onde se acreditava que os grandes santos do Antigo Testamento, tipo Abraão, Moisés, Davi, ficaram retidos. Eles não podiam entrar no céu porque a obra de Cristo ainda não tinha acontecido. Ah, entendi. Ficaram esperando a redenção. Isso. Aguardaram nesse limbo até a crucificação e ressurreição. Mas a estrutura que carrega maior peso emocional de todos, sem dúvida, é o limbus infantum. O limbo das crianças. Exato. Olha, a gente precisa parar um pouquinho nesse ponto porque isso revela muito sobre a nossa condição humana. O limbus infantum não nasceu apenas de uma discussão acadêmica fria, né? Não, de forma alguma. Foi a resposta a um pesadelo pastoral absoluto. Pais e mães que perdiam seus bebês antes que pudessem ser batizados estavam simplesmente desesperados. Era um sofrimento inimaginável. A regra rígida da época dizia que, sem batismo, não havia salvação. Mas, nossa, condenar um recém-nascido ao fogo do inferno causava uma repugnância moral indescritível em qualquer pessoa. É o choque perfeito entre um dogma inflexível e a compaixão natural humana. E qual foi a saída deles? A solução dos teólogos medievais foi criar esse espaço onde essas crianças não batizadas existiriam para sempre. Elas estariam privadas da visão beatífica de Deus. Ou seja, o céu estava fechado para elas. Fechado. Mas, em contrapartida, não sofreriam as penas de fogo do inferno. Eles diziam que elas desfrutariam de um estado de felicidade natural. Tipo um jardim murado. Isso, uma espécie de jardim eterno, separado de Deus, mas totalmente livre de dor. É muito fascinante tentar visualizar tudo isso. Se fôssemos usar uma analogia para quem nos acompanha, a visão medieval do pós-morte era como a estrutura de um gigantesco aeroporto internacional durante uma tempestade de neve. Excelente imagem. Existem os raros passageiros da área VIP que embarcam direto no voo. Existem as áreas de inspeção pesada, onde as bagagens são reviradas e purificadas. O purgatório, no caso. Exato. E tem os sagões de espera específicos para passageiros com passaportes antigos, aguardando a atualização do sistema. O limbo dos pais. Isso. E, tragicamente, alas onde pessoas sem a documentação completa ficam retidas para sempre, bem tratadas, claro, mas proibidas de decolar. A analogia do aeroporto ilustra perfeitamente a complexidade burocrática dessa visão medieval, sabe? Contrastando com a radical simplicidade da visão reformada. Porque, em contrapartida, Berkhoff olha para essa estrutura faraônica toda e diz: nada disso existe. Ou o avião vai para o leste ou vai para o oeste, não tem aeroporto. É bem isso. Ele argumenta que o texto bíblico, na sua pureza original, não fornece alicerces para a construção desses sagões de espera. Mas é aí que eu levanto uma questão. De onde tiraram isso, então? Boa. Como tantas mentes brilhantes ao longo de séculos justificaram essas construções? Porque o livro de Berkhoff dedica bastante espaço para explicar que essa confusão toda não caiu do céu. Não mesmo. A raiz do problema está atrelada à tradução de duas palavras muito antigas, né? Sheol, no texto hebraico, e Hades, no texto grego.
Aí nós chegamos ao epicentro linguístico do debate. Muitos estudiosos modernos argumentam que o Sheol, do Antigo Testamento, não era de forma alguma um lugar de separação moral entre justos e ímpios. Como assim? Eles não separaram os bons dos maus? Não nessa visão. Essa linha teológica moderna sugere que os antigos hebreus apenas importaram os mitos pagãos dos povos vizinhos. Ah, saquei. Assim como os gregos tinham o submundo de Hades, que era uma terra lúgubre de sombras para onde todos iam, os hebreus teriam o Sheol. E qual seria a característica desse submundo neutro? Seria um depósito universal de almas. O rei mais cruel e o profeta mais santo teriam o exato mesmo destino. Nossa, juntos? Juntos. Numa caverna de inatividade sonolenta, um lugar sombrio, de esquecimento, sabe? Onde não há louvor a Deus nem punição ativa. Apenas o enfraquecimento da existência. Um apagamento bem lento. Confesso que lendo o material isso soa até um pouco poético de uma forma meio macabra. Mas Berkhof não compra essa ideia de importação de mitos pagãos, certo? De jeito nenhum. Ele rejeita isso veementemente. Como ele consegue argumentar contra linguistas e estudiosos que veem o Sheol apenas como uma vala comum espiritual? A refutação dele é construída na própria coerência interna dos textos sagrados. Primeiro, ele aponta para a atitude dos santos do Antigo Testamento diante da morte. Tipo o quê? Vamos pegar o caso do Salmo 49, por exemplo. O salmista expressa uma confiança vibrante de que Deus o resgatará do poder da morte e o receberá. Berkhof questiona como a gente poderia conciliar uma expectativa tão jubilosa e cheia de luz com a ideia de que o destino final é uma caverna escura e poeirenta compartilhada com assassinos. Realmente não bate. A psicologia da esperança bíblica não se encaixa nesse submundo neutro. Exato. E além dessa questão da esperança, há o argumento linguístico dele. O livro detalha que transformar o Sheol num lugar geográfico é um erro de categoria. Erro de categoria. Como assim? Na grande maioria das vezes, o texto está usando a palavra apenas como sinônimo para sepultura literal, ou para o estado abstrato da morte. Ah, então não é um CEP. Não. Quando o texto diz que alguém desceu ao Sheol, está simplesmente declarando o fato bruto. A pessoa morreu e foi enterrada. E isso desmonta a necessidade de desenhar mapas do submundo. Que é que a coisa fica realmente interessante. Se o Sheol fosse apenas um galpão cinzento para onde, inevitavelmente, todos nós somos arrastados, bons e maus, a Bíblia teria um enorme problema de coerência. Por quê? Porque, olha só, em diversas passagens do Antigo Testamento, a descida ao Sheol é usada como uma terrível ameaça divina, um castigo fulminante reservado para os ímpios. Com certeza. Fazendo uma reflexão lógica, como a morte e a ida para o Sheol poderiam ser a grande punição aterrorizante para os vilões, se os justos e puros também estão de malas prontas para o exato mesmo endereço? É um ótimo ponto. A ameaça perde completamente a força, vira meio que uma piada, né? E é exatamente por isso que Berkhof insiste que não pode ser um lugar neutro. Quando associado aos ímpios, o Sheol frequentemente evoca a ira divina e a destruição. Há uma dimensão de punição que a teoria da vala comum universal ignora completamente. Compreendido. Então, assim, se descartamos esse galpão de sombras e voltamos à premissa de Berkhof, de que a alma voa diretamente para a glória ou para a ruína, opa, espera aí, deparamos-nos com uma angústia ainda mais profunda. Qual? A alma chega lá do outro lado, mas ela está acordada. Ah, o debate da consciência. Sim, a consciência humana continua ativa para vivenciar essa eternidade imediata, ou o cérebro desligando significa que o eu também desliga? Olha, esse debate sobre o nível de consciência no estado intermediário é um dos capítulos mais fascinantes da escatologia. Eu acho a mesma coisa. O desafio é tentar imaginar a existência racional, a memória e as emoções operando quando o hardware biológico, nosso corpo, falhou completamente. O material que a gente está estudando introduz algumas correntes de pensamento que tentaram responder a isso de maneiras muito peculiares. A primeira é a chamada psicopaniquia, ou doutrina do sono da alma. Uma teoria bem famosa, aliás. Sim.
E eu tento imaginar a experiência subjetiva disso e é como uma máquina do tempo brutal. A pessoa fecha os olhos no leito de morte no ano 1500, a consciência mergulha numa tela preta absoluta e no milésimo seguinte ela acorda no juízo final, milênios depois. Como se fosse instantâneo para ela. Exato. Para quem morre, séculos de história humana passariam na velocidade de um piscar de olhos. Foi uma ideia muito popular entre anabatistas e grupos conhecidos como a Aurora do Milênio. A atratividade dessa ideia do sono profundo é inegável, né? Porque resolve a ansiedade sobre o que as almas estão fazendo enquanto o mundo continua girando. Mas há uma segunda corrente, ainda mais radical, o extincionismo, também conhecido como imortalidade condicional. O conceito de que apenas os justos recebem o dom de viver para sempre, certo? Isso mesmo. Nessa visão, a alma humana não é naturalmente imortal. Os ímpios, em vez de sofrerem uma punição contínua, simplesmente deixariam de existir. Evaporam. A consciência deles seria aniquilada, varrida da realidade no momento do juízo. Mas olha, vou fazer o papel de advogada do diabo aqui. Vai em frente. Para a mente contemporânea, a aniquilação parece uma saída muito mais misericordiosa, muito mais palatável do que a ideia de um tormento consciente eterno. Soa menos pesado. Um apagão final soa como um encerramento indolor. Por que Berkhoff e a visão reformada resistem de forma tão categórica a essa ideia, que parece tão mais suave? É uma excelente observação. Mas o argumento de Berkhoff contra a aniquilação não se baseia num desejo de ver o sofrimento. Não. Não? Baseia-se na estrutura da justiça divina revelada nos textos sagrados. Entendi. A Bíblia ensina repetidamente o princípio dos graus de punição. A ideia de que a justiça perfeita exige que a retribuição seja proporcional à luz que a pessoa recebeu e à gravidade de seus atos. Certo. O problema colossal da aniquilação é que um apagão total da existência não tem intensidade. Verdade. O zero absoluto não permite gradação. Se o pior tirano da história humana e uma pessoa que apenas rejeitou a mensagem recebem a exata mesma punição, que é deixarem de existir, o conceito de justiça proporcional simplesmente desmorona. A matemática moral não fecha. Exato. O apagão iguala tudo. Fascinante. E sobre a teoria do sono da alma? Como o Berkhoff responde à ideia de que ficamos em modo de espera? Ele recorre principalmente à mente do apóstolo Paulo. O que Paulo diz? Paulo escreve uma carta aos Filipenses, onde expressa um dilema angustiante, dizendo que preferia, entre aspas, partir e estar com Cristo, porque isso seria incomparavelmente melhor do que continuar vivo. E como isso afeta o argumento do sono? O ponto de Berkhoff é implacável. Se a morte fosse apenas um sono inconsciente de séculos, um vazio escuro, como isso poderia ser incomparavelmente melhor do que a vida vibrante e o serviço ativo de Paulo na Terra? Nossa, tem razão. Não faz sentido trocar uma vida ativa por uma soneca cósmica e chamar de incomparavelmente melhor. Exatamente. A única forma da afirmação de Paulo fazer sentido é se estar com Cristo for uma experiência relacional ativa, plenamente consciente e de alegria imediata. E sobre aquele obstáculo de existir sem o cérebro físico, o livro de Berkhoff cita uma analogia de um autor chamado Dali que me deixou reflexiva por dias. Essa analogia é fantástica. É genial na sua simplicidade, né? Dali argumenta que quem diz que a alma não pode funcionar, sentir ou pensar sem o organismo biológico está cometendo um erro fundamental. Que é? O erro de confundir o operário com a sua máquina. É uma separação conceitual muito brilhante. Pensemos na profundidade disso. A morte física é o colapso da fábrica. As engrenagens pararam, o motor biológico pifou, os cabos do cérebro não transmitem mais energia. A máquina quebrou. Isso. Mas o operário, que é a consciência humana, a verdadeira essência da pessoa, não morre esmagado debaixo das engrenagens. Ele sobrevive ao colapso. Ele simplesmente tira o uniforme, sai da fábrica silenciosamente e continua o seu ofício existindo e percebendo a realidade numa nova dimensão, totalmente independente da máquina. Que imagem poderosa! Essa metáfora pavimenta o caminho para a premissa de que o operário chega vivo, lúcido e plenamente ciente do seu estado após a morte.
E o que nos leva, inevitavelmente, à teoria mais carregada de esperança e debate que encontramos no livro. Especialmente quando lidamos com a tragédia e o luto, né? Exato. A grande pergunta que ecoa é: já que o operário está acordado lá do outro lado, será que ele tem a chance de consertar os erros que cometeu enquanto operava a máquina defeituosa aqui na Terra? Estamos falando da teoria da provação futura. Ou a teoria da segunda chance. Isso. Durante o século XIX, especialmente na Inglaterra e na Alemanha, essa visão ganhou uma força formidável. Por quê? O raciocínio era de ordem puramente moral. Argumentava-se que seria incompatível com o amor absoluto de Deus selar o destino eterno de uma pessoa se ela nunca teve uma oportunidade real, clara e favorável de ouvir e aceitar a mensagem de salvação. Então a ideia era que, durante o estado intermediário, as almas daqueles que viveram na ignorância, de pagãos que nunca ouviram os textos sagrados, ou de pessoas que morreram muito jovens, elas receberiam uma nova apresentação dos fatos cósmicos. Exatamente isso. O estado pós-morte funcionaria como uma extensão do tempo de escolha. Uma prorrogação. Uma prorrogação. O veredito final só seria batido no martelo após essa nova rodada de oportunidades no mundo espiritual. Mas olha, há um problema estrutural imenso nisso, e eu trago mais uma imagem para ajudar a nossa reflexão. Manda ver. O que é fascinante aqui é que essa teoria soa como um aluno que fez uma prova escolar, o tempo esgotou, o sinal tocou, ele entregou a folha. Mas aí, ao chegar no corredor, ele encontra o professor e exige que suas respostas verbais dadas no pátio, fora do horário da prova, sejam usadas para alterar a nota final. E Berkov não parece ser o tipo de teólogo que aceita essa negociação de corredor. Como ele desmonta essa esperança da segunda chance? Ele faz isso de maneira bem cirúrgica, sabe? Ele se recusa a deixar que o sentimentalismo atropele o que ele considera ser o claro testemunho bíblico. Qual é a base dele? Berkov aponta que as escrituras descrevem o estado além da morte sempre como uma condição fixada. A famosa narrativa de Lázaro e o homem rico, por exemplo, detalha um grande abismo intransponível que é fixado imediatamente. Não há pontes em construção. O abismo está posto. Além disso, a regra inegociável do juízo final nas escrituras é que o julgamento ocorre com base nas coisas feitas na carne. O critério de avaliação são as atitudes tomadas na vida corpórea presente. Ou seja, na hora da prova... Na hora da prova. Não há nenhuma linha de texto que valide decisões ou arrependimentos feitos no estado desencarnado no corredor. E há o fator do impacto terreno, né? Se a gente aceitar a tese do aluno negociando nota no corredor, o que acontece com a sala de aula atual? Berkov expõe uma consequência prática muito séria sobre isso. Sem dúvida. Ele argumenta que adotar a teoria da segunda chance aniquilaria o fervor missionário e a gravidade das escolhas no presente. Verdade. Porque se o ambiente espiritual futuro oferecerá uma oportunidade de iluminação muito superior, sem as distrações biológicas, por que haveria qualquer esforço, risco ou urgência para espalhar uma mensagem transformadora no caos do mundo material hoje? A ideia de uma provação futura esvazia totalmente o significado do tempo presente. Faz todo sentido. Então, o que tudo isso significa? Fazendo uma síntese do panorama que a gente explorou hoje, para diversos pensadores ao longo dos séculos, a dificuldade em harmonizar a misericórdia com a justiça exigiu a construção de complexas salas de embarque cósmicas, áreas de purificação e esperanças de anistia após morte. Uma arquitetura imensa para o além. Sim. Mas para a robusta teologia defendida por Berkov, a majestade e o peso esmagador da vida repousam na finitude do nosso cronômetro. O sinal toca na hora da quebra da máquina. A prova acaba. A ênfase é brutalmente no agora. A eternidade não é um lugar onde mudamos de ideia. Eternidade é a colheita permanente das sementes que estamos plantando na lama de hoje. Muito bem colocado, e eis a razão pela qual mergulhar em temas de teologia sistemática não é apenas um exercício de arqueologia acadêmica. O que a gente discutiu hoje afeta o pulso da vida cotidiana. De que forma, na sua visão? A nossa visão sobre o estado intermediário dita como a gente se despede de alguém no leito de morte, sabe?
altera a forma como a gente processa o luto e recalibra a urgência com que tomamos decisões éticas logo de manhã. A geografia do além invisível dita a bússola do mundo visível. É impressionante como a forma que enxergamos a ausência do cérebro no futuro altera como usamos o cérebro hoje. Totalmente. E, para deixar algo que reverbere na mente de quem nos acompanha hoje, eu faço uma provocação final. Diga. Nós passamos um bom tempo aqui discutindo como debates milenares sobre o além foram formados em grande parte pelas traduções e entendimentos de palavras arcaicas como Sheol e Hades. Sim, a questão linguística. Pois é. Se o passado teológico da humanidade, seus maiores medos e as maiores esperanças de conforto no luto dependeram dessas nuances linguísticas, como será que o futuro lidará com isso? Nossa, o que você quer dizer? O que acontecerá se novas descobertas arqueológicas, novos manuscritos que ainda estão enterrados nas areias do Oriente Médio, revelarem amanhã novas nuances sobre as palavras que usamos hoje para definir nosso destino eterno? Fica o questionamento sobre o quanto nossa eternidade está ancorada nos limites dos dicionários que possuímos hoje. Uau! Uma reflexão inquietante e brilhante para encerrarmos nossa exploração do desconhecido. Temos muito material denso para digerir sobre o destino do operário após a quebra da máquina. Antes de irmos, queremos informar que teremos um novo episódio desse mesmo livro para continuarmos nossa jornada, desvendando as engrenagens da teologia clássica. Muito obrigada a todos pela companhia. Que Deus abençoe todos os ouvintes.